Olá, estudantes, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Sueli Xavier. Essa é a segunda videoaula referente à atividade 2 do ensino médio. E aqui abordaremos os assuntos de porcentagem e juros simples. O que é porcentagem? Porcentagem nada mais é do que efetuar uma divisão por 100. E o símbolo que usamos para representar a porcentagem é esse símbolo, que com certeza você já conhece por exemplo, de promoções, 20% de desconto, sempre aparece esse símbolo. Exemplos, 20%, como eu falei, é só fazer uma divisão por 100. Então, isso é o mesmo que 20 sobre 100, ou seja, 20 dividido por 100. Vimos anteriormente que na divisão por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Então, 20 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,2 ou 2 décimos. 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100, ou seja, 75 dividido por 100. Deslocando a vírgula aqui 2 casas decimais para a esquerda, temos 0,75 ou 75 centésimos. Perceba que a porcentagem ela pode ser escrita na forma de fração, também através de um número decimal ou utilizando o símbolo de porcentagem. E como calcular a porcentagem de certo valor? Exemplos. Quanto é 30% de 1.000? Bom, vamos escrever 30% na forma de fração. 30 sobre 100. O de vamos transformar em uma multiplicação do valor, que nesse caso aqui é R$1.000. Podemos fazer as seguintes simplificações. Posso cortar esse zero com esse e esse com esse. Sobrou o quê? 30 vezes 10 dividido por 1. 30 vezes 10 dá 300, dividido por 1 é igual a 300. Quanto é 75% de 600? 75% escrevendo na forma de fração, 75 sobre 100. O de é uma multiplicação de 600, que é o valor. Simplificando, ou seja, cortando os zeros, restou 75 vezes 6, que dá igual a 450, que dividido por 1 é 450. Pronto, estudante. Conforme os exemplos dados, você já tem como resolver a questão de número 5, que é o cálculo de algumas porcentagens. Problemas envolvendo porcentagem. Primeiro, um televisor cujo preço é de R$ 2.850 está sendo vendido em uma promoção com desconto de 20%. Por quanto ele está sendo vendido? Bom, inicialmente vamos calcular 20% do valor, ou seja, de 2.850, para saber o valor do desconto. Vamos lá. 20% de 2.850, 20% vamos escrever na forma de fração, sabemos que é uma divisão, 20 sobre 100. O de vamos trocar pelo sinal de multiplicação, do valor que é R$ 2.850. Para simplificar os nossos cálculos, posso simplificar esse zero com esse zero, esse com esse. Sobrou o quê? 2 vezes 285. Vamos lá. 285 vezes 2. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 8, 16 e 1, 17, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5, 570. Portanto, 20% desse valor dá 570. Lembrando que esse valor, 570, é o valor do desconto. Então, para saber o valor que ele está sendo vendido, basta fazer a subtração. 2.850 menos 570. Isso dá igual a R$ 2.280.
é o valor vendido aí na promoção. 2. Um celular custava R$ 1.700. Seu preço foi aumentado em 25%. Qual o seu novo preço? Bom, inicialmente vamos calcular 25% do valor para saber o quanto será de acréscimo. Vamos lá, 25% de R$ 1.700. 25% vamos escrever na forma de fração, 25 sobre 100. O de, vamos transformar em uma multiplicação, e o valor que nesse caso é R$ 1.700. Simplificando, posso cortar esse zero com esse com esse, sobrou o quê? 25 vezes 17. 25 vezes 17. 7 vezes 5 dá 35, vai 3. 7 vezes 2, 14, mais 3 dá 17. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2, vamos somar. Baixa o 5. 7 mais 5 dá 12, vai 1. 1 mais 1, 2. E 2, 4. Então, o valor dá R$ 425, é o valor referente ao acréscimo. Portanto, para saber o seu novo preço, basta pegar o valor anterior do celular, que é R$ 1.700, e somar com R$ 425, totalizando aí R$ 2.125. Será o novo preço do celular após o acréscimo. Aumentos em porcentagem. Vamos à seguinte situação. Um jogo de computador custava R$ 200. No mês seguinte, devido ao aumento do valor do dólar, o jogo estava sendo vendido a R$ 230. Qual foi o aumento percentual? Bom, para isso vamos utilizar a seguinte fórmula. Esse valor percentual, que é o que eu quero descobrir, eu preciso fazer a diferença, ou seja, a subtração entre o valor novo e o valor antigo, dividir esse resultado pelo valor antigo e multiplicar por quanto? Por 100%. Vamos lá. No problema, o valor novo é R$ 230. O valor antigo, R$ 200. Então, vamos às substituições. 230 menos 200, dividido por 200, vezes 100%. 230 menos 200 dá 30. Então, eu tenho 30 sobre 200 vezes 100%. Podemos simplificar aqui, cortando os zeros, que foi que sobrou? 30 vezes 1, que dá 30, dividido por 2, dá igual a 15. Portanto, o aumento percentual foi de 15%. Abordaremos agora juro. E o que é juro? Juro é o rendimento do dinheiro que se paga ou se recebe pela quantia que se empresta ou que é emprestada com determinada taxa e tempo combinado. Aqui nessa aula abordaremos juros simples, mas antes de chegar à fórmula, precisamos de alguns conceitos. Primeiro, capital. O que é o capital? É o valor aplicado através de alguma operação financeira. Taxa de porcentagem que se paga ou se recebe pelo empréstimo, ou seja, a taxa de juro. Tempo ou período é o prazo da operação, que pode ser dia, mês, bimestre, trimestre, semestre, ano, etc. Montante. O montante é o valor emprestado ao tomador acrescido dos juros cobrados, ou seja, o montante é a soma do capital inicial mais o juro produzido. Vamos à fórmula. J é igual a CIT sobre 100. Essa é a fórmula para o cálculo, como falei, juros simples. Lembrando que o J é de juros, o C é capital, o I é a taxa de juros e o T é o tempo ou período da aplicação.
exemplo, determinar o juro produzido por R$7.000 quando aplicado a 2% ao mês em 9 meses. Bom, para o cálculo do juro simples, temos a seguinte fórmula. J é igual a CIT sobre 100. Bom, identificando aqui no problema, nós temos que R$7.000 é o capital, 2% ao mês é a taxa, ou seja, o Uzinho, e 9 meses é o tempo ou período da aplicação, o T. Portanto, fazendo as substituições, vamos lá, 7.000 vezes 2 vezes 9 sobre 100. Podemos simplificar para facilitar os nossos cálculos, cortando esse zero com esse com esse, sobrou 70 vezes 2 vezes 9. 70 vezes 2 dá 140, 140 vezes 9, 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 4 dá 36, vai 3, 9 vezes 1, 9, mais 3 dá 12. Portanto, os juros produzidos é de R$1.260. Como a questão quer apenas os juros, esse é o juro que foi produzido. Bom, o que é importante? Que a taxa sempre tem que estar na mesma unidade de tempo. Por exemplo, se eu tenho uma taxa anual, o tempo deverá estar em anos. Mensal, se a taxa estiver mensal, ao mês. Taxa diária, o tempo tem que estar em dias, para que possamos utilizar essa fórmula sem fazer nenhuma correção. Exemplo 2. Qual o juro produzido por um capital de R$3.550 quando é empregado a uma taxa de 20% ao ano durante 4 anos? Qual o montante no final desse período? Bom, aqui nós precisamos resolver duas questões, encontrar os juros e depois encontrar o valor do montante. Como é o cálculo de juros simples, basta aplicar a fórmula J é igual a CIT sobre 100. Aqui nós não temos que fazer nenhuma transformação, já que a taxa está anual e o tempo também está ao ano. Sabendo que o capital é de R$3.550, a taxa de 20% e o tempo 4 anos, basta fazer as substituições. Simplificando aqui os valores, posso cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Sobrou 4 vezes 2, 8. 8 vezes 355. Vamos lá fazer a multiplicação. 355 vezes 8. 8 vezes 5 dá 40, vai 4. 8 vezes 5, 40, mais 4, 44, vai 4. 8 vezes 3 dá 24, mais 4 dá 28. Portanto, o resultado aí dos juros produzidos durante esses 4 anos foi de R$2.840. Como a questão está pedindo o montante será a soma do capital inicial mais os juros produzidos, ou seja, 3.550 mais 2.840, totalizando aí R$6.390. 3. Um capital de R$3.700 foi aplicado por 3 anos a taxa de 2% de juros ao mês. Item A. Quantos reais esse capital produzirá de juros simples no final desse período? Como é juros simples, vamos aplicar a fórmula CIT sobre 100. Lembrando que o capital aqui da nossa questão é de R$3.700. O tempo, 3 anos, e a taxa de 2% ao mês. Aqui tem um detalhe, o tempo está ao ano e a taxa está ao mês, portanto, temos que fazer uma transformação, deixar tudo na mesma unidade. Portanto, eu posso escrever 3 anos em meses. Sabemos que um ano possui 12 meses, portanto, fazendo a multiplicação 3 vezes 12, 36 meses. E aí, na hora de substituir, vamos substituir o tempo por 36. Fazendo aqui as simplificações, cortando esse zero com esse. Sobrou 37 vezes 2 vezes 36, que dá um juro de R$2.664. Item B.
Qual será o montante no fim desse prazo? Sabemos que o montante é a soma do capital mais os juros produzidos. O capital é de R$ 3.700 e o juro produzido é de R$ 2.664. Portanto, fazendo essa soma, dá R$ 6.364. É o montante produzido durante esse tempo aí de 3 anos. Agora, estudante, é hora de praticar. Resolva as questões de número 8, 9 e 10 da sua atividade. Bons estudos e fiquem com Deus.